Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Conselheiros analisam 57 processos na primeira Câmara. Segunda Câmara julga 83 processos dos órgãos jurisdicionados. Prefeitura de Selvíria apresenta irregularidades em 3 processos analisados pelo Pleno. No quadro Entrevista de Estúdio, conselheiros falam sobre a Comissão de Autoavaliação do TCE-MS. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A sessão da primeira Câmara do TCE-MS, realizada no dia 23 de março, analisou 57 processos, na presença dos conselheiros Ronaldo Chadid e Gerson Domingos e do conselheiro substituto Leandro Lobo, juntos ao representante do Ministério Público de Contas, procurador João Antônio, foram analisados convênios e contratos administrativos firmados por órgãos da administração pública. Dos 57 processos julgados, 5 apresentaram irregularidades. Entre eles está o contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Aquidauana, gestão de Fauzi Suleiman. De acordo com o processo, o contrato estabelecia a aquisição de materiais de costura para atender os projetos sociais coordenados pela Gerência Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária. Foi declarado a irregularidade da execução financeira, a impugnação de mais de R$ 65 mil e o pagamento de multa de 249 UFERMES de responsabilidade do ex-prefeito. Processo 22.141/2012. Em exame à formalização e execução financeira do contrato número 19/2012, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa comercial TC Limitada, visando a aquisição de materiais de costura no valor de R$ 65.026,70. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do contrato que guardou obediência à legislação vigente, pela irregularidade da respectiva execução financeira da contratação por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, pela impugnação de R$ 65.026,70, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesa à época, senhor Fauzi Muhammad Abdul Hamid Suleiman, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município de Aquidauana, devidamente atualizado a partir do primeiro dia do exercício financeiro do ano de 2012, já que, pelo que consta nos autos, não se pode determinar com exatidão a data do pagamento. E acrescido os juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, no prazo de 60 dias, informando esta Corte de Contas em prazo idêntico, sob pena de cobrança judicial, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar Estadual número 160/2012. Acresço ainda ao meu voto pela remessa ao Ministério Público de Contas para que represente a Procuradoria-Geral de Justiça por improbidade administrativa, tendo em vista que a não prestação de contas por parte do gestor implica em ato de improbidade. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, em 20% do dano ao erário, R$ 65.026,70, correspondente a 249 UFERMES, no valor do dia, R$ 19,13, nos termos do artigo 170, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial.
Na pauta de julgamento dos processos da segunda Câmara, os conselheiros Irã Coelho, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, juntos do representante do Ministério Público de Contas, procurador João Antônio, analisaram 83 prestações de contas, das quais 7 estão irregulares. Dos processos irregulares está o contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Sonora, que teve por objetivo a manutenção corretiva e preventiva da parte elétrica dos prédios municipais e iluminação pública do município. Quanto ao processo número 7.059 de 2010, que cuida do contrato número 82 de 2010, firmado pelo município de Sonora, sob a responsabilidade do senhor Zelir Antônio Magione, com a microempresa Paulo Paes de Lira, o voto acompanha a opinião ministerial e propõe o julgamento no seguinte modo. Pela regularidade e legalidade, com ressalva da formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato em questão, pelo fato de não terem sido encaminhados e instruídos com o subanexo 17, exigido pela Instrução Normativa 35/2011. Pela irregularidade e ilegalidade da etapa da execução financeira, em face da divergência apontada na execução financeira decorrente de pagamento desprovido de comprovante fiscal. Pela impugnação no valor de R$ 1.150, sob a responsabilidade do ordenador de despesa, senhor Zelir Antônio Magione, em face da não comprovação de despesas pagas no custo da execução contratual. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, imputado ao ordenador de despesas, senhor Zelir Antônio Magione, por grave infração à norma legal. Pela concessão do prazo regimental para que o citado ordenador de despesas efetue recolhimento do valor impugnado em favor do erário do município de Sonora e o montante correspondente à multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a devida comprovação desses autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Outro contrato administrativo que apresenta irregularidades foi firmado pela Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para a implementação de sistema de informações geográficas. De acordo com o relatório voto, foi julgado irregular a etapa da execução financeira do contrato e ainda determinado a impugnação de mais de R$ 33 mil e pagamento de multa de 80 UFERMs. Processo 11.389 de 2010, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robertson Luiz Moreira, contrato administrativo número 135 de 2010. O objeto é a implementação de sistema de informações geográficas. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do primeiro e segundo termos aditivos, declarar irregular e ilegal a execução financeira do contrato, impugnar, com fins de ressarcimento de dano ao erário, o valor de R$ 33.182,72, cuja despesa foi realizada sem prévio empenho, e aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs ao ordenador de despesa, sendo 50 por infração à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas. Os conselheiros do TCMS, em sessão do Pleno do dia 25 de março, julgaram balanços gerais, contratos administrativos e resultados de auditorias. Dos processos irregulares, 3 são da Prefeitura de Selvíria. No total de 31 processos analisados pelo Pleno, os conselheiros da Corte de Contas deram parecer prévio contrário ao balanço geral da Prefeitura de Selvíria, referente aos anos de 2009 e 2012. O relatório voto foi apresentado pelo conselheiro Irã Coelho das Neves. Nosso primeiro processo, senhor presidente, é o de número 2.727/2010, que trata do balanço geral da Prefeitura Municipal de Selvíria, correspondente ao exercício de 2009, tendo como responsável o senhor José Dodô da Rocha. Acompanhando a manifestação do corpo instrutivo e os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas, o voto é no sentido de que o processo receba a seguinte deliberação: pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação da referida prestação de contas, tendo em vista a infringência às normas legais de natureza fiscal e orçamentária, e, em especial, ao disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101 de 2000 e 169 da Constituição Federal, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados nos termos regimentais. Nesse mesmo sentido, é o voto proferido no processo de número 5.670/2013, relativo ao balanço geral 2012, também do município de Selvíria, tendo como interessado o senhor José Dodô da Rocha.
Com relação ainda, senhor presidente, ao processo 2727-2010, ora relatado, solicita a chefe da Secretaria das Sessões que considere a alteração promovida no item 1 do voto, para o fim de registrar o exercício da prestação de contas como sendo 2009. Outro processo da Prefeitura de Selvíria é referente à auditoria realizada no órgão no período de janeiro a dezembro de 2010. No processo, destacam-se diárias e contratos irregulares, pagamento de serviços com a finalidade de levantamento patrimonial e gastos com hospedagem e refeições para autoridades em visita ao município. Processo número 118.621 de 2012, da Prefeitura Municipal de Selvíria, responsável José Dodô da Rocha. Relatório de auditoria número 92 de 2012. Eu acompanho em parte a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, decorrente das seguintes inconsistências. A. Contratos irregulares, ausência de documentos obrigatórios para a contratação do serviço de transporte escolar, diárias irregulares, finalidade de fazer a cotação e compra em outros municípios, irregularidade na contratação de terceiros para fazer levantamento patrimonial, contratação direta de pessoal sem procedimento licitatório e formalização de contrato, gastos com hospedagem e refeições para autoridades em visita ao município, técnicos de manutenção de equipamentos mecânicos de autos e servidores, sem o devido processo licitatório, divergência nos registros contábeis relativos aos bens móveis e imóveis com os valores apresentados no livro registro de inventário e divergência no número de veículos lançados na relação fornecida pelo setor de transporte com a encontrada no livro de inventário. E 2, pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesas durante o período inspecionado, do valor de 200 UFERMs. Pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providências no sentido de aprimorar o sistema de controle de diárias, exigindo dos servidores designados para as viagens a apresentação dos comprovantes de despesas, notas fiscais de passagem, hospedagem, combustíveis, certificados de cursos, seminários e encontros, declarações de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização das viagens e das despesas. Esta semana, recebemos para uma entrevista de estúdio os conselheiros Ronaldo Chadid e Marisa Serrano, que foram designados pelo presidente Valdir Neves para compor a comissão de autoavaliação do TCMS. A comissão está sob a supervisão da conselheira Marisa Serrano, certo? Por que foi formada e qual que é a finalidade dela? O primeiro que a importância, temos que falar da importância desse ato, não só da comissão, mas do ato em si. Desde o ano passado, os tribunais de contas do Brasil todos se reuniram em vários locais, primeiro foi Cuiabá, depois Teresina e finalmente em Fortaleza, para discutir a otimização das ações dos tribunais de contas e a uniformização dos tribunais. A forma de fazer com que todos crescessem de uma forma que servisse melhor à população. E ajudar uns aos outros também, porque aqueles tribunais que já estão avançando, que têm uma outra tecnologia ou que criaram novos caminhos, que possam também ajudar aqueles que estão um pouco aquém. E a ideia é fazer com que todos os tribunais tenham uma sequência e, principalmente, um trabalho oferecido a toda a população que seja da melhor qualidade. E, em vista disso, pensou-se em fazer todo esse trabalho. Os tribunais aderiram a esse projeto de qualidade e tempestividade das ações e agilidade também. E aí, vamos agora fazer o treinamento. E aqui em Mato Grosso do Sul foi criada essa comissão pelo presidente Valdir, justamente para acompanhar as ações do Tribunal de Contas nessa nova metodologia para se conseguir aferir em que estágio nós estamos e para onde podemos avançar. Certo. E o conselheiro Chadid é responsável pelo controle de qualidade. Este controle de qualidade ele tem por base o marco de medição de desempenho, certo? Como que o senhor pode nos explicar mais sobre isso? Como a conselheira Marisa disse, até o ano passado, 28 tribunais de contas do país tinham aderido a esse projeto da nossa Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM,
E, a partir de então, nós fizemos gestões aqui perante a presidência, porque entendíamos que o nosso tribunal não poderia ficar fora dos demais tribunais que buscam ações para que o nosso trabalho aqui seja otimizado, para que o tribunal efetivamente consiga ter um alcance maior nas suas ações. E a Tricom, ela promoveu, após essa primeira rodada de avaliação nos tribunais que haviam aderido até 2014, e através dos encontros que a conselheira Marisa já se referiu, tivemos vários grupos de trabalho onde nós dois participamos, representando Mato Grosso do Sul, em várias áreas do tribunal. A exemplo da corregedoria, da ouvidoria, o controle concomitante, ações de comunicação do tribunal com o jurisdicionado, na parte de pessoal, tecnologia da informação. E eles criaram, através desse projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, mais de 500 itens que deverão ser observados pelos tribunais que aderiram a esse projeto. Hoje, dos 34 tribunais de contas do país, incluindo o TCU, 27 TCS e TCMs, apenas 3 estão de fora. Mas eu creio que no próximo ano, talvez, tenhamos a totalidade dos tribunais. A nossa comissão, ela está sendo supervisionada, presidida pela conselheira Marisa. Eu sou integrante na parte de controle de qualidade. Temos a responsabilidade, juntamente com os técnicos que compõem essa comissão, que é o Ednei, o Douglas, o Eduardo e a Priscila, de promovermos entre os meses de abril a agosto o levantamento, o diagnóstico do nosso Tribunal de Contas, fazermos um cotejo com as regras estabelecidas nesse marco, para ver em que grau nós nos encontramos e assim promover os ajustes, porque a partir de setembro, entre os meses de setembro e novembro, nós teremos aqui a comissão formada pela Tricom, que virá promover aqui um levantamento, fazer uma visita e aferir em que ponto se encontra o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul frente a esse marco de medição de desempenho. É importante salientar que isso não será feito um ranking, onde eles poderão expor o que está acontecendo no nosso tribunal em relação a outros tribunais. É uma informação que será divulgada no mês de dezembro no encontro, no Congresso dos Tribunais de Contas, que ocorrerá em Recife. Mas não haverá um ranqueamento. Nós tomaremos conhecimento da situação em que se encontra o nosso tribunal e, com isso, promovermos ajustes, trazendo a experiência dos tribunais que estão um pouco mais avançados no país, tendo em vista que hoje não há um regramento que harmoniza as ações de todos os tribunais de contas do Brasil. Alguns estão mais evoluídos, outros menos. Alguns até pelo fato de serem mais antigos. O nosso Tribunal de Contas, ele ainda, frente aos demais tribunais, ele é jovem. Então, é importante que a gente tenha essa noção, que nós estamos caminhando, nós estamos melhorando a cada ano, a cada gestão que se instala aqui no nosso tribunal. Então, basicamente, o trabalho da comissão é esse, nos meses de abril até agosto, ajustar o nosso Tribunal de Contas
a essa parametrização que pretende a Tricom através dos itens, mais de 500 itens, que eles estabeleceram no marco, para que sejamos ainda melhores. Certo. E recentemente vocês estiveram também em Recife, né, para um treinamento das comissões de avaliação dos tribunais de contas. Foram propostas outras ideias, né, para as comissões, para avaliação dentro dos tribunais? É claro que precisava, como disse o conselheiro Chadid, se são mais de 500 itens, os índices todos de avaliação, é claro que os tribunais de contas precisavam, principalmente os técnicos dos tribunais, serem treinados para poder aplicar essa nova metodologia, uma metodologia não só nacional, mas de parâmetros internacionais. E para nós isso é muito importante, que a gente detenha o conhecimento específico dessas tecnologias para poder fazer uma aferição boa das ações do nosso tribunal e do nosso desempenho. E também aqui, complementando o que o conselheiro Chadid disse, da importância de uma medição como essa para o planejamento estratégico do tribunal e para o planejamento nosso a curto, médio e longo prazo. Quer dizer, a partir de uma análise como essa, de uma visão e de uma radiografia feita por essa comissão, em cima de ações científicas, todos nós vamos poder saber onde precisamos melhorar, em que aspectos precisamos melhorar e, principalmente, da forma como deveríamos fazê-lo. Eu acredito que isso é muito importante, porque ter um planejamento estratégico engavetado não é o nosso caso, não queremos isso para o Mato Grosso do Sul. E depois, ter um planejamento estratégico que não reflita a realidade do tribunal também não nos interessa. Mesmo que nós não estejamos muito bem em algumas áreas, isso é bom que fique claro para que a gente consiga aí poder fazer as ações pontuais para melhorar determinadas ações para o bem da sociedade a quem que nos paga os salários e que são responsáveis, inclusive, pelas ações que nós desenvolvemos aqui. Então, só reforçando, existe um prazo para a apresentação dos resultados, né? E o conselheiro citou que seria até agosto, exato? Nós já receberemos a comissão em setembro. Recebemos hoje os conselheiros Ronaldo Chadid e Marisa Serrano. Obrigada pela participação no nosso programa. E para saber mais sobre as notícias do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, acesse o nosso site no www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e até a próxima semana.